Nós estamos aí na penúltima ministração da série de Josué, do deserto à promessa. E eu quero convidar você a abrir comigo em Josué capítulo de número 23. Josué capítulo de número 23. Será o nosso texto nessa noite. Mesmo assentado como você está, é um capítulo curto. Nós vamos, diante de alguns outros, E nós vamos ler esse texto a partir do verso 1. Lembrando que nessa trajetória, desde a virada do ano que nós estamos trilhando junto com Josué, na conquista de promessa, o esboço do livro de Josué, ele é marcado ali de Josué capítulo 1 até o capítulo 5, Josué de 1 até o capítulo 5, é a preparação para a conquista, quando ele prepara o povo para poder conquistar a terra, sendo a primeira cidade de Jericó, no capítulo 6. Então, capítulo 1 ao 5 é uma preparação do povo para a promessa. Depois, se você seguir do capítulo 6 até o capítulo 12, você vai ver a conquista da promessa. E nós trilhamos praticamente, capítulo por capítulo, nessa trajetória do 6 ao 12. Do capítulo 13 ao 21 é a distribuição da terra. Eles conquistaram, e ali do 13 ao 21 vai distribuindo para as tribos, para as 12 tribos de Israel, a herança, a terra de Canaã que foi conquistada. E o capítulo agora 22 ao 24, mais especificamente 23 e 24, é ali a manutenção, é um discurso de Josué e as exortações finais, que Josué, já idoso, compartilha ali com o povo. Então nós estamos nessa última etapa desse discurso de Josué e as orientações, exortações finais. Josué capítulo de número 23, verso 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse: eu estou velho, com a idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, quem lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Verso 6, vamos ler juntos o verso 6? Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Verso 7, preste atenção, esse trecho. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto e nem se inclinem perante eles. Mas, o que está escrito no verso 8? Vamos ler juntos o verso 8. Mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir vocês. Um só de vocês faz fugir 1000. Olha que bênção. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. O que está escrito aí? Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Verso 12. Se todavia, atenção, olha só, se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês. Elas se tornarão chicote em suas costas e espinhos aos seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá do fundo do coração e da alma,
que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. 15:16 para finalizar. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. 16 e último: se vocês violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo, o que, gente? Desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Olha a advertência. Logo, se vocês violarem a aliança, vocês logo desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Feche seus olhos. Mais uma vez, Senhor, elevamos a nossa voz a Ti, com temor e com muito anseio no nosso coração, em ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Porque para nós, ó Deus, o que importa é obedecer ao Senhor, é viver de modo que a nossa vida, ó Deus, venha glorificar ao Teu nome. Para que a gente possa ouvir naquele grande dia: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir. Então pedimos que o Senhor venha firmar os nossos pés na tua palavra, na tua presença, na tua casa, no propósito do Senhor, até que o Senhor venha. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema é, vamos ler juntos: como não perder a promessa que Deus lhes deu. Como eu não perder a promessa? Nós estamos no final do capítulo, no final do livro de Josué, já tinha conquistado. E agora nesse trecho, nesse texto, nós vamos aprender como não perder a promessa que tão dedicadamente, esforçadamente, ele levou para conquistar essa promessa. Quero deixar uma pergunta para você refletir, pode passar o próximo slide. Você já perdeu algo pelo qual lutou muito para conquistar? Pense sinceramente aí na sua história. Seja um bem material, um carro, uma casa, seja um relacionamento, seja algo relacionado à família e etc. Pense em algo que seja relacionado à vida espiritual. Você perdeu algo que você lutou muito para conquistar? Quem já perdeu aqui? Está lembrando aí já? Conseguindo lembrar? Perdeu um dinheiro, um investimento, perdeu um celular. Alguém já perdeu? Perdeu um celular. Tem gente que perdeu, por exemplo, uma família às vezes lutou anos para comprar uma casa, e às vezes por dívidas lá ou por algum descuido, perdeu a casa. Eu lembro que minha mãe sempre, a gente sempre comenta isso. Nós vivenciamos essa desafiadora experiência, quando meu pai estava endividado naquela fase, né, mãe? E ele colocou a casa ali para vender, um dos grandes arrependimentos, né? Que a gente carrega, né? Minha mãe sempre menciona, né? A casa que a gente demorou tanto a conquistar, a comprar, e aí vendeu por causa de questão de dívidas para poder pagar. E como é ruim, né, a gente perder algo que conquistou com tanta luta. Tem pessoas que às vezes perdem diploma, por uma decisão errada, um erro na sua profissão, e ele perde ali um diploma. Tem gente que perde casamento, talvez uma realidade que traz tantos transtornos, talvez não, certamente traz tantos transtornos, conquistado com muito amor, com tempo, um casamento conquistado ali debaixo de orações, quem sabe de promessas de Deus, mas que com o tempo foi se desfazendo, terminou por uma série de situações. Então a gente vê que a perda de algo é uma experiência muito dolorosa, você perder algo que você lutou para conquistar. E eu tenho a percepção, pode passar ao próximo slide, de que pior do que você não ter algo, é você perder algo que você já teve. Faz sentido, gente? Pior do que você não ter, é você perder algo que você já teve. E eu estava lendo, não vou entrar nesses detalhes, olhando dentro da área da psicologia, da filosofia, até mesmo bíblica, e todos eles afirmam que realmente a dor é muito mais forte.
de quando você perde algo, é mais forte do que quando você não tem algo ainda, né, que você gostaria de ter. Então, pior do que não ter algo é você perder algo que você já teve. Ou seja, perder algo parece ser ainda mais desafiador do que nunca ter conquistado. Eu nunca tive uma casa própria, por exemplo. Uma pessoa pode dizer, é uma dor, é um desconforto para muitos, tal. Mas ainda mais desafiador é, às vezes, a pessoa ter e perder aquilo. Não é vender, é perder, entende? Perder aquilo que conquistou. A gente está olhando no nível do plano natural, humano, mas a gente começa a mergulhar na palavra e a gente vê que existe ainda algo mais sério do que perder bens, do que perder títulos, do que perder relacionamentos. É quando a gente perde algo que Deus nos deu espiritualmente falando. Por exemplo, às vezes tem pessoas que perdem a intimidade com Deus. Pessoas que oravam diariamente, pessoas que eram intensas, pessoas que eram inteiras ali em Deus, mas hoje estão frias, apáticas. Talvez você pode estar vivendo essa realidade, ou talvez você conhece pessoas assim, pastor, eu conheço fulano de tal, era um homem usado por Deus, era um jovem usado por Deus, hoje está frio, hoje está longe, quem sabe está desviado. Ou seja, perdeu algo que Deus o deu espiritualmente falando. Quantos eu vejo dentro do meu contexto pastoral, que às vezes perde ali um chamado, homens que já foram usados por Deus poderosamente, mas que no processo se perderam no chamado, se perderam, e por isso perderam aquele chamado de Deus. Às vezes se perde a unção que Deus entregou, através de um dom, às vezes era usado por Deus em profecia, em louvor, mas hoje talvez isso é só memória. Então são realidades que eu acredito todos nós conhecemos, ou está muito próximo de nós, se não está gente vivenciando isso. E eu olho para a Bíblia e eu vejo essa realidade presente na vida de muitos homens que a Bíblia nos narra. Por exemplo, Esaú, se você ler Gênesis 25, verso 29 a 34, o que ele perdeu? Trocou por um prato de lentilhas. Quem lembra? O direito da primogenitura. Filho primeiro, tinha um direito que tocava, tinha impactos de bênçãos naturais, terrenos, familiares e espiritual. E ele trocou no momento ali de pressão, de fome, trocou por um prato de lentilhas. E aquilo gerou transtornos para a história dele, transtornos para a geração dele, colheu frustrações terríveis. Um homem que perdeu o direito da primogenitura, um homem que sempre eu menciono, que é o Sansão, lá em Juízes 16, um homem que perdeu a força, que Deus tinha dado a ele. Você conhece outro personagem bíblico, gente, que teve a força que Sansão teve? Não tem. O cara foi o único que recebeu essa unção, de conseguir carregar a porta de uma cidade, de matar 1000 homens com uma queixada de jumento. O cara era forte, matar leão, o cara era forte, tinha uma unção de Deus, fruto de oração. O ventre da mãe dele não produzia, não gerava, não tinha vida. Ele é fruto de um milagre no ventre da mãe. Ele recebeu uma unção, um chamado para ser juiz de uma nação, uma resposta para trazer libertação para uma nação, mas por quebrar princípios ali no processo, ele morre cego, humilhado pelos inimigos, rodeando lá, e sendo caçoado. Então o homem que perdeu a unção, um homem que perdeu a sua força, e poderia narrar outros, como o próprio Saul, que a gente, quando estava ministrando Davi do campo ao trono, falamos sobre Saul, que tinha uma promessa. Você pode ler em 1 Samuel 15, 23 e 26, ele tinha uma promessa de um reinado geracional, era para o filho dele continuar, era uma promessa de reinado geracional, mas ele quebra princípios do processo, no segundo ano do reinado. Num reinado que durou 40, já no segundo ano, ele é rejeitado pelo próprio Deus, porque ele faz um sacrifício que Samuel deveria fazer, e ele toma ali a frente, Deus ali o rejeita por quebrar um princípio, e aquele homem continua o reinado por 38 anos, apenas na terra, mas já não acontecia no céu. Isso me gera um temor tão grande, gente, porque às vezes pode ter ministérios que estão acontecendo na terra, mas não estão aprovação do céu, que é o que aconteceu com Saul. Então o homem que perdeu um reinado geracional, uma história, e aí Deus levanta Davi, um homem segundo seu coração, mas perdeu um reinado geracional, uma promessa de Deus,
E a gente não pode deixar de lembrar de Judas, que perdeu o privilégio de andar com Cristo. Um lugar no apostolado, tanto que depois em Atos, capítulo 1, você vai ver os apóstolos se reunindo para levantar um outro apóstolo, Matias. Um outro apóstolo, porque Judas perdeu o apostolado, o privilégio de ser um dos 12 escolhidos. O privilégio de seguir ali essa caminhada. Um cara que tinha, segundo a análise ali de estudiosos, como se fosse uma espécie de tesoureiro ali do ministério de Jesus, mas não, blindou o coração. E por poucas moedas, teve um final trágico e vendeu Jesus. O que eu quero dizer isso? A gente começa a olhar na história da Bíblia quantos homens receberam promessas, quantos homens receberam unção, quantos homens receberam graça especial de Deus, mas não conseguiram manter. Não conseguiram preservar aquilo que receberam. Então, irmãos, receber uma promessa é bênção, sim ou não? Quem gosta de ouvir receber uma promessa para a sua vida, aleluia? É bênção de Deus. Conquistar uma promessa é um desafio, como a gente está vendo aqui em Josué. Lutas em cima de lutas para conquistar, é desafiador demais. Mas manter a promessa é um desafio ainda maior. E esse é o chamado de Deus para nós. Tem uma frase, pode colocar o próximo por gentileza? Tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim, ó: mais desafiador do que chegar ao topo é permanecer lá de modo fiel a Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... mais desafiador do que chegar ao topo é permanecer lá de modo fiel a Deus. Faz sentido, sim ou não, gente? Sim. O que eu quero dizer para a gente mergulhar nesse texto e tirar as lições, para a gente não perder a promessa de Deus? O que eu quero dizer com essa palavra aqui introdutória? De que promessas recebidas podem ser perdidas. É promessa de Deus, pastor. Foi debaixo de lágrimas, mas promessas recebidas, à luz da palavra de Deus, elas podem ser perdidas. Promessas conquistadas, elas podem ser retiradas pelo próprio Deus. Portanto, a gente não basta apenas aprender com Josué a entrar na promessa. A gente precisa aprender a preservar em fidelidade para a gente continuar na promessa. Então a gente olha para a Bíblia, olha para esse texto, e diante dessa realidade que a gente entende com clareza, que perder algo que se conquistou é algo terrível, a gente vai aprender com esse texto aqui como preservar o que Deus já nos entregou. O meu casamento é uma promessa de Deus, como preservar o casamento? Quais os princípios que esse texto nos ensina? Como não desperdiçar uma unção que eu recebi? Como eu não perder uma promessa que Deus me concedeu? Como eu não desviar, pastor, da presença de Deus até que Jesus venha? Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que vai até o final da linha. É aquele que combate um bom combate, completa a carreira e guarda a sua fé. Então, como preservar o que Deus nos entregou? Josué, esse discurso me encantou. Está aí o Josué, acho que é ele mesmo. Parecido com ele, não está? Josué, ele está diante de uma multidão. O texto nos mostra no versículo 1. Não precisa de ver, mas o texto está aí. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os lados, os inimigos, Israel, no versículo 2, melhor dizendo, Josué convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes oficiais, e lhe disse: estou velho e de idade muito avançada. Então Josué reúne o povo, como uma multidão, o povo que tinha conquistado a promessa, todas as tribos, se reúne. Ele já está idoso, ele quer deixar ali as palavras finais. Esse povo está na estação do descanso. Você lembra que eles estão na estação de descanso? Eles já tinham conquistado a promessa, eles já tinham recebido do capítulo 13 ao capítulo 21 a distribuição da herança, eles já estavam curtindo a terra que mana leite e mel, e há muito tempo. Eles já estavam curtindo a terra que mana leite e mel. Eles já estavam se descansando dos inimigos, não estavam mais atacando eles, estavam descansando dos ataques do inimigo. Então eles estão nessa estação, importante você entender isso. Eles estão na estação do desfrute e do descanso. Diga comigo, a estação do desfrute e do descanso. Eles estão nessa estação. Verso 1 diz: passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos.
Olha lá, muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos. Então você vai ver que eles estão há muito tempo já desfrutando. Então já tinha passado por anos de guerra, anos de luta e anos de batalha, agora era o momento do desfrute. E como eu disse, o texto mostra, por várias vezes o texto reitera que Josué já está de idade muito avançada, já está idoso, para nos mostrar que Josué, mais do que nunca, ele teria muita propriedade para poder falar o que ele falou. E a gente precisa parar para ouvir Josué aqui nesse texto. Porque ele tinha muita propriedade para falar, porque Josué, ele veio lá do deserto, gente. Ele viveu a experiência de sair do Egito, de libertação lá com Moisés, e passar 40 anos no deserto. O cara tem autoridade para falar o que ele vai falar. Ele tem autoridade, ele viu o Mar Vermelho abrindo, ele viu o Rio Jordão abrindo, ele caminhou, como eu disse, 40 anos no deserto, e não contaminou com murmuração. O cara tem autoridade para falar. Ele teve vários movimentos de rebelião, Arão, Miriam, teve Corá, Abião, teve Datã, teve movimentos de rebelião, ele não está em nenhum deles. Teve movimentos de idolatria do bezerro de ouro, Josué não está neles. O cara passou pelo deserto, se envolver com grupos de murmuração, se envolver com grupos de rebelião. Você vai ver que Josué ele tem muita autoridade. Autoridade para poder falar o que ele falou. Ele viu as muralhas caindo, debaixo de obediência, com gritos e 7 trombetas tocando. Ele é um cara que tinha intimidade com Deus, que nós vimos. Ele orou e o sol e a luz se estacionaram. Na verdade, a rotação da terra parou para ele poder vencer uma batalha. Olha que, imagina você orar, a rotação, a terra parar. Então o cara tinha autoridade, ele tinha experiência com Deus, intimidade com Deus e tantas outras coisas. Ele foi o camarada que Deus escolheu para conquistar uma promessa de 4 séculos. Que Deus tinha falado lá com Abraão, 400 anos atrás mais. E ele vive a experiência da conquista dessa promessa. E aí ele deixa as instruções finais. Ele deixa as instruções, sabe aquelas últimas palavras de uma pessoa que a gente precisa assim, essa pessoa está falando as coisas mais importantes da vida, ela está no final da vida. Ela quer deixar umas instruções muito importantes. E o que me chamou a atenção, dentre várias coisas, é que por 2 vezes você vai ver Josué trazendo como objetivo nessa instrução, como eles deveriam se portar para manter-se na promessa, para continuar expandindo a conquista da terra, e para não se perder, para não perder o que Deus deu a ele. Esse é o objetivo. Gente, não perde o que Deus te deu, não perde. Não desperdiça essa unção que Deus te deu. Não desperdiça, não perde essa família que Deus te deu. Não perde essa promessa profissional que Deus te deu. Não perde esse acesso de salvação, de intimidade que Deus te deu. Não perde. Então a preocupação de Josué vocês precisam continuar avançando. E principalmente não perder aquilo que Deus lhe deu. Tanto que Josué capítulo 23, que nós lemos, verso 12 e verso 13, diz assim, se todavia vocês se afastarem, se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês e se casarem com eles. Presta atenção, gente. E se associarem, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ou seja, uma promessa não vai cumprir. Ao contrário, elas se tornarão armadilha, laço para vocês, chicote em suas costas, espinho em seus olhos. Até, o que o texto diz? Vamos ler juntos essa última parte? Até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Deus deu, mas se eles não honrarem os princípios, o texto diz, o próprio Deus, vocês vão o quê? Desaparecer dessa terra boa. O Senhor vai tirar essa terra. Coloca o versículo 16. E aí Josué reitera isso. Verso 16, por gentileza. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses, a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo o que, gente? Desaparecerão da boa terra que Ele deu a vocês. Ou seja, vocês vão perder aquilo que vocês receberam de Deus. Então a preocupação de Josué gente, não perca. O que vocês precisam fazer para não perder, para conservar, para preservar uma promessa? Porque, irmãos, assim como Israel, nós também recebemos tantas promessas, além das promessas da Bíblia. São mais de 8.000 promessas, segundo estudiosos, que a Bíblia nos fornece. Mas além das promessas da Bíblia sobre os filhos de Deus, a gente recebe promessas. A vida familiar, do casamento, a questão dos filhos, é um chamado.
são dons, portas abertas, a gente tem promessas de Deus. Mas a grande questão é que às vezes a gente vê muitas pessoas no caminho perdendo. Conquistam algo de Deus em lágrimas, em perseverança, em oração, mas perde o que receberam. Então o propósito de Deus é que a gente viva essa promessa. Esse texto vai trazer para a gente lições aplicáveis. Quando a gente perde a promessa que Deus nos deu? Quando, pastor, que eu vou perder? O que eu preciso ficar atento para que eu não perca? Quando é que eu perco essa promessa que o texto nos diz? Quem está comigo diz amém. Amém? Pode colocar para a gente, por gentileza. Quando eu perco? Preste atenção. A Bíblia, irmãos, não tem segredo, vamos assim dizer. Os princípios, eles são elementares. E olha só o que esse texto nos ensina. Vamos ler juntos o ponto 1? Quando o nível de obediência na estação do descanso é menor que na estação das lutas. Quando que eu perco, pastor, o que Deus me deu? Quando a minha obediência diminui. Vou traduzir aqui para nós, né? Quando a minha obediência, quando eu passei da estação das lutas, a minha obediência o quê? Diminui. Quando eu estou na luta, eu não vou fazer isso. O Senhor mandou, eu vou pagar o preço. O Senhor mandou, eu vou liberar perdão. O Senhor mandou, eu vou fazer jejum. O Senhor mandou, eu vou perdoar. Aí quando chega na estação de descanso, que é a estação que ele estava fazendo, às vezes a gente diminui. Então quando é que eu perco a promessa? Quando essa obediência na estação de descanso é menor. Ela diminui. É diferente da estação das lutas. Josué 23:6 nos diz isso, afirmando, Josué falando para o povo, façam todo o esforço. Não é só obedecer não, o que o texto diz, gente? Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro de Moisés. Ou seja, na fase das lutas, Israel precisou esforçar pouco ou muito para obedecer, gente. Muito! Imagina ter que conquistar uma cidade rodeando em silêncio. 1 dia, 2 dias, 3 dias, até o 7º dia. No 7º dia, mais 7 voltas. O cara tinha que obedecer por fé e correndo risco de vida. Era um esforço muito alto para obedecer. E ali toca agora 7 trombetinhas, tocando lá o shofar. 7! E uma muralha com gritos cai. Ou seja, é um esforço para obedecer e acreditar que isso vai acontecer. É um esforço para dizer, olha, vem aí um exército mais numeroso do que uma areia, que a areia da praia, do mar. Que a areia é uma multidão, e tem carros e cavalos de guerra. Mas quando você conquistar os cavalos, corta os tendões, queima os carros, queima o poder bélico, obedeça. E ele vai lá e obedece. E aqui no verso de número 27, o cenário já é um cenário de guerra, não, um cenário de descanso, estabilidade, a terra já está conquistada. E Josué diz no verso 6, façam todo o esforço para obedecer. Em suma, o que Josué está dizendo? Não diminua o esforço da obediência, porque a fase da luta passou. Não diminua o esforço de obediência, porque a fase da luta passou. O que muitas vezes eu e você fazemos, o que muitas vezes eu e você fazemos. Em W. Tozer fala assim, o perigo não é apenas a guerra, o perigo também é a tranquilidade sem a vigilância. Não é só a guerra, mas é você ficar tranquilo e sem vigilância no momento da estação do desfrute da promessa. Então Josué fala para eles, vocês precisam obedecer, não apenas obedecer, mas se esforçar para obedecer. E nesse texto, eu vejo o tipo de obediência, nós vemos nesse texto o tipo de obediência, o nível de obediência que Deus nos chama para ter, para a gente não perder a promessa. O primeiro nível é um nível de intensidade. Olha assim, o texto diz o quê? Façam todo o esforço para obedecer. Ou seja, qual é o nível de obediência, pastor? Um nível de obediência intenso. É todo o esforço. É uma obediência, irmãos. Eu queria pregar, talvez seria mais confortável para mim pregar o evangelho fácil, mas não existe isso. O evangelho é evangelho de cruz. O evangelho é uma renúncia, é a morte do velho homem. O evangelho é a gente renunciar o nosso eu, para que o nome dele seja glorificado. Então a obediência é uma obediência de todo esforço, é algo que lhe custa algo.
É uma renúncia, é uma obediência que exige uma renúncia das coisas, que você pode pensar diferente. Eu penso diferente, eu sinto diferente, mas não importa o que eu penso, deixa eu dizer a você a verdade, não importa o que você sente, importa o que Deus falou. Ele é fiel para zelar e honrar a sua palavra. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O evangelho tem cruz, o evangelho tem renúncia, tem a morte do velho homem para o renascer de uma nova criatura. E não pense que isso é fardo, não. Isso é privilégio, meu irmão. Porque a carne, o pendor da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito é para a vida. Vida em abundância e vida eterna com Cristo Jesus. Você pode celebrar o Senhor pela dádiva dos céus. Então o nível de obediência vai matar a sua carne. O nível de obediência às vezes vai custar a sua reputação, mas vai forjar o seu caráter. O nível de obediência é intenso. O texto diz: faça todo o esforço necessário. O nível de obediência, além de ser intenso, vou ter que dar mais um passo, porque o texto nos chama para isso. Ele é um nível de obediência integral. Diga comigo intenso, diga comigo integral. Porque o texto diz o que, gente? Façam todo o esforço para obedecer e cumprir o quê? Metade da lei, é? O que você acha legal? O que é confortável para você? Não. O texto diz tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Ou seja, é uma obediência que não é seletiva. É tudo. É uma obediência que não tem algumas coisas que eu acho que eu devo fazer, mas outras coisas que você talvez e eu não gostamos, eu não vou fazer, não. É uma obediência, o texto diz, completa. Do que eu sei do que precisa fazer. E o que eu preciso é obedecer. Pastor, eu sei que Deus me chamou para ser o provedor da minha casa. Eu sou o homem, eu estou provendo, estou trabalhando. E Deus também te chamou para ser o intercessor da sua casa. Então eu vou honrar a obediência sendo provedor, mas eu também vou honrar a obediência sendo sacerdote, o homem que vai orar para a minha família, e vou conduzir a minha casa para a casa do Senhor. Vou levar a minha família. A minha esposa é uma bênção, é auxiliador, está ali junto. Mas meu irmão, eu e você, homens que estamos aqui, nós somos os sacerdotes da nossa casa. Nós precisamos ser a inspiração de vida com Deus e que atrai a nossa família para dentro da casa do Senhor, para a presença de Deus. Porque a cobrança lá dos filhos veio sobre Eli, não foi para a esposa dele. Espiritualmente nós carregamos isso. Talvez não é confortável, mas o Deus que nos dá a missão, Ele nos dá graça para poder executá-la. Então obedecer não é só o que é confortável. Ah, pastor, não, eu quero obedecer indo à casa de Deus toda semana, mas eu não quero ali passar pelo batismo. Eu não quero entregar a minha vida, não, eu quero obedecer, eu quero servir no ministério, mas o meu namoro aqui, eu quero continuar o meu namoro com sexo, com tudo, de qualquer jeito. Não, meu irmão, a obediência não é o desejo do meu coração que vai definir, não, é o que a palavra de Deus diz e ponto final. A obediência, ela é intensa, a obediência é integral. Agora, se para você, pastor, não estou afim disso, ok, eu estou falando de algo que a Bíblia nos diz para a gente não perder a promessa, para não perder a família, para não perder a comunhão com Deus. Então Josué está aqui, antes do povo perder, orientando. A gente precisa ser sábio, inteligente aprende com seus próprios erros, como a gente conhece essa frase, mas sábio aprende com os erros dos outros. Então a gente já está recebendo orientações para a gente fazer todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei. Não, pastor, eu vou obedecer ali com as minhas finanças, ajudando ali os necessitados e tal, mas eu não concordo com esse negócio do dízimo, não sei, irmão, não tem a ver com concordar, ou não tem a ver com o que a palavra de Deus diz, não é o que a igreja fala, não é o que o pastor fala. Leia a palavra de Deus e obedeça. Leia a palavra de Deus e obedeça. Então não é uma obediência seletiva, é uma obediência integral, é uma obediência, é tudo que está escrito, é uma obediência intensa, todo esforço, e o texto nos chama para ter uma obediência constante. Diga comigo, obediência intensa
Diga comigo integral. Diga comigo constante. Diga comigo intensa, integral e constante. Mais uma vez, intensa, integral e constante. Façam todo o esforço intenso para cumprir tudo o que está escrito, integral, sem se desviar, constante. Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não é uma obediência ali meia boca. É algo que eu vou carregar por toda a vida. É algo que eu vou carregar todos os dias da minha vida. Ah, pastor, eu posso fraquejar sim, mas eu caí, mas eu vou levantar. Eu errei aqui, mas eu vou levantar, eu vou continuar, eu não vou abrir mão. E eu quero declarar isso sobre a nossa vida, eu quero declarar isso sobre a nossa casa. O Senhor vai firmar os nossos pés, vai plantar na casa do Senhor, vai vir ventos, tempestades, vai vir vendavais, mas você vai continuar firmado, plantado na casa do Senhor, na presença do Senhor, até que Ele venha. Eu creio. E todo mundo tem que blindar o coração. Pastor, tem. Se o pastor não cumprir isso aqui, pode ser pastor, pode pregar, pode conhecer a Bíblia, vai se perder. Isso é para todos nós. Saul se perdeu, um monte de homem perdeu, Judas se perdeu, andando 24 horas com Jesus. Quem sou eu? Eu preciso me render ao que a palavra diz, e pronto. Porque se eu estiver debaixo da palavra, eu tenho a garantia da promessa daquele que deu o princípio. Porque se eu cumpro o princípio, eu posso descansar o coração que o nosso Deus, Ele vai cumprir as suas promessas. Então não diminui o esforço em obedecer, porque as coisas estão indo bem. Porque quando a gente precisa de um milagre, a gente faz vigília, a gente faz jejum, a gente faz oração. Glória a Deus, a gente se consagra. Mas depois, às vezes que a porta abre, o casamento acontece, o emprego aparece, o ministério se estabelece, às vezes o esforço diminui. Mas o Josué está falando, façam todo o esforço para obedecer. Segundo princípio, que me deixa ainda mais temeroso, e que é uma escola de vida para nós prática, e que esse texto chega a ser enfático em dizer isso. Vamos ler juntos? Quando fazemos aliança com quem não tem aliança com Deus. Quando eu perco a promessa? Quando eu faço aliança com quem não tem aliança com Deus. É o texto, gente. O texto está dizendo, não, vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Não se associe com essas nações que restam no meio de você. Está no meio, mas eu não posso me associar. Não invoque o nome deles, porque é gradativo. Um abismo chama outro. Então não se associe, não invoque os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Primeiro só invocar, depois já fazer aliança, jurar, e não lhes prestem culto e nem se incline perante eles. E o texto segue, porque o Josué ele vai falando em detalhes, de que o povo não deveria se associar. Então Israel não deveria fazer aliança com os povos que estavam no meio deles. Mas essas pessoas que estavam no meio deles e que não tinham aliança com Deus, eles não deveriam se associar. E não se associar é justamente não fazer aliança. Não se associar é o que? É você não, em prática, não criar vínculos de intimidade. É isso que Josué está falando. O povo está no meio deles, gente. Essas nações que restam no meio de vocês, está no mesmo ambiente. Mas mesmo estando no meio ambiente, eu não devo ter vínculos de intimidade com quem não anda com Deus, com quem não teme a Deus, com quem não presta culto ao Deus de Israel. É o que o texto da palavra diz. O que Deus está mostrando nesse texto com clareza é: você pode conviver superficialmente? Sim, deve. Mas se unir em aliança? Não. Criar conexões profundas? Não. Por que, pastor? Não. O texto já mostra por que não. Porque se eles começassem a se associar, eles iam passar a crer no Deus deles, invocar o Deus deles, adorar os deuses deles, jurar ao Deus deles e prestar o culto ao Deus deles. E aí o texto dá uma razão clara. Pode ter gente de colocar para mim o 7 e o 8, por gentileza? Dá uma razão clara. Desculpa tirar do slide. Isso, o 8, não se associe, põe o 8 para mim, por gentileza. Mas apegue somente ao seu Deus. Pode passar. O próximo.
O Senhor expulsou diante de vocês grandes e poderosos, até que ninguém conseguiu resistir a vocês. Verso 12 e 13, verso 12 e 13. Isso. Se todavia, olha, vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, já está falando o que vai acontecer no futuro. A gente precisa aprender, gente, já está falando o que vai acontecer, não precisa de inventar roda, é só obedecer. Estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, vou deixar vocês com eles. Ao contrário, olha só, elas se tornarão o quê? Armadilhas e laços. Não, eu quero continuar, pastor, com esse namoro, quero continuar com essa amizade. Vai se tornar o quê? Armadilhas e laços para vocês. Que mais? Chicote em suas costas. Gosta? Que mais? Espinho nos seus olhos. Até que vocês o quê? Até que perde tudo. Por causa de uma associação, de uma aliança feita com quem não tem aliança com Deus. Espinho nos olhos. Qualquer coisa que bate no olho, a gente já fica doido. Imagina espinhos. Chicote nas costas. Em suma, para Israel não se perder na promessa e não perder a promessa, era necessário não se conectar com quem não estava conectado com Deus. Diga comigo, eu preciso não me conectar com quem não esteja conectado com Deus. E como que a gente vê isso na vida real, gente? Pessoas que andam com Deus, e às vezes passam a conviver com alta proximidade, em lugares e ambientes, e ter conversas profundas com pessoas que não temem a Deus. E quem já viu a história dessas pessoas se esfriarem na fé? Essas pessoas se desviarem, se perderem. Porque um dos maiores vilões usados por Satanás para afastar as pessoas de Deus, você vê tantos relatos disso de jovens. Você pode conversar com qualquer jovem adolescente, qualquer um. Você pergunta, qual que é o maior desafio? Você vai ver que assim, é unânime. São as amizades. Porque você se associa, você cria um vínculo de proximidade mais profundo. Homens e mulheres também, né? E são as amizades um dos maiores vilões. Pastor, não é para eu conviver com pessoas, não. Seja inteligente. Nós estamos falando aqui com o pensamento da palavra. O povo estava no meio deles. O que o texto está falando é que não pode criar o quê? Essas alianças, esse envolvimento de proximidade. Então, conviver, você pode conviver? Oi, pode. A gente deve conviver, até mesmo para poder ser um reflexo de Cristo. Eu devo amar? Sim, a Bíblia manda amar a todos, inclusive os nossos inimigos. Até os nossos inimigos a Bíblia manda amar. Mas ter aliança, vínculos de intimidade profunda, conviver com alto nível de proximidade, somente com quem está alinhado, que anda com Deus. A pergunta que a gente precisa fazer: quem são os amigos que você mais abre o coração? Que você às vezes está passando um momento difícil no casamento e você abre o coração. Qual é a mulher que você no momento difícil de casamento está abrindo o coração? O que ela está te dando de conselho? Qual tipo de influência está te levando a orar, a lutar pelo casamento? Fala, abandona esse homem, esses homens folgados, o que é? A gente perde promessa por não observar princípios. Da mesma forma, a nossa juventude. Será que as pessoas que a gente está convivendo em proximidade inspiram a gente a amar a Deus? Ou está te inspirando a pecar? A pessoa que você... Pastor, como que eu posso saber se eu devo me associar, se eu estou associando ou não? Se a pessoa que você está andando frequentemente está te inspirando a amar a Deus, ou está te inspirando a pecar? Porque se está me inspirando a pecar, a gente já sabe o final. O que a gente precisa fazer é obedecer. O que os conselhos, irmãos, dessas pessoas, você precisa perguntar: será que revela os princípios da palavra? Ou será que os conselhos que eu ouço, os amigos que eu tenho, revelam os padrões do mundo? O Senhor está guardando a gente, irmãos. O Senhor está guardando a nossa casa. O Senhor está guardando a sua família. O Senhor está guardando o seu coração. Provérbios 13, 20 diz assim: quem anda, está na Bíblia,
Quem anda com sábio será sábio. Quem conhece esse versículo? E a parte B do versículo: quem anda, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem anda com sábio se tornará sábio, mas os companheiros dos tolos acabará mal. Ou seja, o futuro que você vai viver é diretamente influenciado pelas pessoas que você se conectar. Quem anda com sábio se torna sábio. Quem anda com tolo acabará mal. Como é que é aquela? Estou tentando lembrar de um ditado. Não sei o que. Isso, como é que é? Quem anda com porco, farelo come. Livro de Jarisque, capítulo de número... Mas é 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. Vocês conhecem, parece até ditado, mas é versículo. As más companhias corrompem os bons costumes. Aprendeu algo com o pai, aprendeu algo na igreja, bom costume. Mas as más companhias corrompem. Os bons costumes, ou seja, os princípios e valores que você carrega, me gera temor. Eles podem ser corrompidos por meio dos relacionamentos que eu cultivo. Pode ser corrompido. 2 Coríntios 6. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual, ou seja, a canga que pega aqui, pega no outro boi, andar juntos. Irmãos, isso não é opinião minha, isso aqui é palavra de Deus. Os amigos de Daniel, muita gente foi levada para a Babilônia, mas os amigos de Daniel, Sadraque, que a gente conhece, né, os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam andando com Daniel, foram homens que viveram os milagres que Daniel e a unção que Daniel carregava. Daniel lançado na cova dos leões, o leão faz jejum, não engole Daniel. Aí Sadraque, Mesaque e Abidnego é lançado na fornalha, também o fogo não os queima. A unção estava debaixo desse relacionamento. Você vai ver quem era Pedro, quem era João, quem era Tiago, quem eram os outros homens, ninguém. Mas quando começaram a andar com Jesus, se tornaram homens que revolucionaram o mundo com a graça, a unção e o poder de Deus. Tem até um outro ditado que eu lembrei aqui: diga-me com quem tu andas. Está no seu livro também, Jaris? Não, está também. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Qual outro? Tem outro? Pega aí, esse aí a gente pode até colocar. Quem deita com cachorro, pulga levanta. Com pulga levanta, é verdade. Deixa eu só anotar esse do sermão. Receba aí no seu coração: quem deita com cachorro, pulga levanta. Aleluia. Então os irmãos começaram a coçar. Que isso? Vixe, irmão. Pulga levanta. Esse eu tenho que anotar. No final eu vou anotar, que agora não vai dar tempo não. Esse está em qual capítulo, Jarisco? Eu lembro que lá na rua que a gente morava, né, mãe? Nossa, mas tinha menino demais lá na rua que a gente morava lá. Era uma rua sem saída, assim. Muito menino. Mas tinha uns meninos que é da, como diz, da pá virada. E tinha uns que eram já famílias mais equilibradas, tal, cristãos. Deus me deu uma graça de poder estar perto dos meninos mais legais, os meninos de Deus. Como eu disse para vocês, né, o André Boy está até na cidade, Valadares, que era meu vizinho. O pai dele era presbítero da primeira igreja presbiteriana, renovada. A gente nunca, acho que tinha ido na igreja evangélica, né, irmão? O André me convidou para ir na escola bíblica da primeira igreja presbiteriana renovada. A gente criança ali, junior tinha uns 11 anos, 10 para 11 anos. Ele me convidou. Então, através de uma amizade ali, que Deus me deu graça no meio de uns meninos da pá virada. Uns meninos que entravam lá na chácara, roubavam as frutas, né? As galinhas, os ovos. Uns meninos que uma vez os meninos entraram, roubaram aquelas revistas da Playboy, lá da banca, para levar, para mostrar para os adolescentes. Deus me guardou. E por causa de pessoas assim, hoje, pela graça de Deus, eu posso estar servindo ao reino.
Eu falei com os irmãos, o pastor Rodrigo esteve aqui comigo, né, esteve aqui ministrando, o pastor Rodrigo Godoy, e na igreja também, né, porque está na igreja, não, eu preciso andar com quem está mais crente que eu, é isso que a gente precisa fazer. Você está vendo um menino que ora mais? Anda com ele. Eu lembro que o Rodrigo tinha acabado de converter, eu já estava uns 5, 6 anos de convertido, aí com aquela chama do primeiro amor, ele doidão, eu achei que até ia diminuir depois, mas até hoje ele está doidão ainda, subindo as cadeiras, né? Aleluia. E eu falei, vou colar. E falou assim, vamos fazer um ano de oração no monte. Eu falei, vamos lá. E a gente subiu um ano aqui em Monte Santo Agostinho, todo dia lá. Subi e orava. Um ano. Então colar com quem ora mais que você. Quem vai aproximar você de Deus. Isso é um princípio que Josué, se você depois ler com o tempo, você vai ver o quanto que ele explora isso. Salomão, se você ler 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 4, ele tinha promessa lá da sabedoria, do reino, mas as alianças erradas afastaram ele. O texto diz assim, ó, Salomão, presta atenção, apegou-se amorosamente, os meninos do namoro aí, ó. Lá, Salomão apegou-se amorosamente a muitas mulheres estrangeiras, elas desviaram o seu coração para outros deuses, elas. Como que acabou o Sansão? No colo de quem? Estava criando intimidade com quem? Com Dalila. Por causa de uma mulher que não carregava os mesmos princípios, um homem perdeu uma unção, uma graça, um chamado de Deus. A gente não precisa de mais provas, argumentos, realidades, experiências bíblicas. O que a gente precisa é o que, gente? Obedecer. Mas eu não sei o que, é a minha história. Meu irmão, deixa eu dizer para você, obedeça a palavra. Quando a aliança que fizemos com quem não tem aliança com Deus, isso vai afastar a gente da promessa. A gente pode dar mais um passo? Quem quer que Jesus apresente os amigos dele para você? Amém? Assim, Jesus, apresente os teus amigos para mim aqui. Amém? Que assim seja. Pode passar o próximo, a gente vai acelerar para a gente encerrar aqui. Vamos lá. Quando a gente ignora que a fidelidade de Deus anda junto com a justiça, a gente desvia. Porque tem uma cultura hoje que é assim, não, Deus é amor, como se pode fazer tudo, Deus é amor, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Já ouviu isso, gente? Deixa eu falar, o mesmo Deus que é amor, Ele é também o quê? Justiça. O mesmo Deus que é fiel para cumprir a promessa, Ele também cumpre aquilo que é advertência. Ele é justo. Olha o texto diz, mas assim, está na Bíblia, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, do seu Deus, se cumpriu, assim como foi fiel para dar as coisas boas, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que lhes deu. Então, se não cumprir os princípios, se associar, prestar culto, não obedecer, o Senhor, que é fiel para cumprir as bênçãos, também vai manifestar o seu juízo. E eu preciso lembrar sobre isso na caminhada com Deus. O texto diz, se a gente violar a aliança, eu os tirarei da terra. Então eu preciso lembrar disso. Não fica achando, o evangelho, vivendo o evangelho de uma libertinagem. Torna a liberdade em Cristo uma libertinagem. Que pode tudo. Nós estamos vivendo uma geração do evangelho que pode tudo. A gente pode tudo mesmo, meus irmãos. A gente só não pode pecar, acabou. Aleluia. E se pecar, a gente confessa, deixa e alcança a misericórdia e segue, aleluia. Então, nós precisamos lembrar disso, porque o mesmo Deus que abriu o Jordão, é o mesmo Deus que disse, violarem a aliança, eu os tirarei dessa terra. Por que eu preciso lembrar isso? Para a gente não relaxar a nossa vigilância, para a gente tratar das coisas que estão desalinhadas na nossa vida. Não, eu estou aqui errando nisso, eu vou alinhar. Eu estou falhando aqui, eu vou consertar. Eu estou tratando minha esposa desse jeito, eu preciso melhorar. Eu estou tratando meu filho assim, eu estou fazendo isso às escondidas, eu preciso abandonar, porque o mesmo Deus que é fiel, Ele também é justo. O último, vai dar para a gente mergulhar não, mas a gente encerra. Próximo, por gentileza. Quando outro Deus assume o trono de Deus no nosso coração. Quando eu perco a promessa, lê para mim, por gentileza, 1, 2, 3 e... Quanto outro Deus assume o trono de Deus no nosso coração. Se vocês violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão dessa terra. Então o texto fala de violação da aliança,
sobre passar a cultuar outros deuses, ou seja, se Israel colocasse outros deuses no coração, que não fosse o Deus de Israel, e isso faria com que eles se desaparecessem, logo desapareceriam da terra prometida. Prestar um outro culto que não seja ao Deus de Israel. Aqui é tanto a linguagem da própria idolatria mesmo, diretamente, que o texto está falando de outros deuses, deuses feitos por mãos humanas, imagens, como diz Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, 20 verso 3, como diz Êxodo 20, verso 4 e 5, não farás para ti ídolo, não te prostrarás diante deles, não lhe prestarás culto, Salmo 115 verso 4, seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então esse texto fala muito sobre essa idolatria tangível, sobre essa idolatria tangível mesmo, de objetos, de outros deuses feitos por mãos humanas, que várias vezes em Êxodo é falado. Mas a idolatria, ela não é só isso. A idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, que não seja Deus. É você colocar no trono do seu coração qualquer coisa que não seja o lugar de Deus, que não seja Deus no lugar de Deus. Ou seja, hoje talvez você fala, pastor, eu não me dobro diante de uma imagem. Mas às vezes a pessoa se dobra diante do dinheiro. Quando que é uma idolatria? Quando isso ocupa mais a minha mente, quando algo consome mais o meu tempo, quando algo governa mais as minhas decisões do que Deus. Isso é idolatria. Aquilo que ocupa mais a minha mente, consome mais o meu tempo e pesa mais das minhas decisões que a vontade de Deus. Aí isso se torna idolatria. Então às vezes a idolatria é um dinheiro. A Bíblia fala de um Deus chamado Mamon, justamente, que é um Deus do dinheiro. As pessoas idolatram. Às vezes a gente vai tomar decisões em que o dinheiro governa. Eu não tenho tempo para envolver, porque eu preciso gastar tempo ali, ganhar dinheiro. Não tenho tempo para servir. Eu não tenho tempo para isso, para aquilo, porque às vezes o dinheiro é que é o meu Deus. Tem gente que é a carreira. Tem gente que o seu Deus é a profissão. Tem gente que o seu Deus é o seu corpo. Tem gente que o seu Deus é a sua aparência. Tem gente que o seu Deus são os likes, ele faz de tudo por causa dos likes. Cada um às vezes carrega uma idolatria. Tem gente que até é o time do futebol. Tem gente que às vezes é um influenciador ali digital. Define o que ele faz, o que ele pensa, formata a mente dele. Então se tiver outro Deus, além do nosso Deus, no nosso coração, isso vai fazer a gente perder a promessa do Senhor. Coloca para mim o último slide, que é só o final. O slide da como guardar, pode passar. Eu vou finalizar. Ah não, penúltimo então, perdão. O outro, um antes, a próxima. Isso, só. Vamos ler juntos, que a gente vai orar sobre essa palavra. 1, 2, 3 e... Quando perdemos a promessa conquistada. Vamos ler juntos? Quando o nível de obediência no descanso é menor que na luta. 2, quando fazemos aliança com quem não tem aliança com Deus. 3, quando esquecemos que a fidelidade de Deus anda junto com a sua justiça. 4, quando outra Deus assume o trono de Deus no coração. Diga comigo: obediência, aliança, fidelidade, justiça e outro Deus. Tem alguma dessas coisas aqui que estão sendo realidades na sua vida? Tem alguma dessas coisas que estão sendo realidades na sua jornada com Deus? Será que o nível de obediência tem sido intenso, integral e constante? Ou você precisa alinhar o seu coração com isso? Não, pastor, para mim o que pegou aqui, para eu não perder a promessa, são as alianças. Estou associando, fazer associações, namoro, sociedades, parcerias, né, com quem não está alinhado. Não, pastor, o que me veio aqui é sobre essa justiça de Deus. O que Deus está falando com você? Isso é um cuidado de Deus, querido. Isso é manifestação de amor de Deus conosco. E eu quero convidar você a colocar-se de pé. Pode passar o próximo slide. Nós não vamos mergulhar aqui, porque eu falei das coisas que são advertências, mas existem as coisas que são positivas. As advertências vai apertando a gente, né? Os glórias vão diminuindo. Mas o Senhor fala da advertência, mas o Senhor também traz para nós o quê? Aquilo que eu devo fazer. Nós aprendemos o que eu não devemos fazer, mas nós também devemos fazer. O que o texto diz? Apegar-se a Deus totalmente.
rememorar as experiências com Deus frequentemente e amar a Deus intensamente. Todos esses 3 pontos, como os 4 que eu coloquei lá, eles estão no texto. Todos eles. Verso 8 diz: mas apeguem-se somente ao Senhor. Ele fala o que você não deve fazer, mas ele fala o que a gente deve fazer. Então, como que eu mantenho a promessa? Eu preciso me apegar a Deus e somente a Deus. Pastor, para que eu não possa ter outra aliança, outro Deus, o que eu preciso fazer? Se apegar ao Senhor. E sabe que lindo que é essa palavra apegar? É a palavra que no hebraico está descrita em Gênesis 2:24. Quando fala assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá. É a mesma palavra hebraica para apegar-se. Se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Qual o nível de apego que Deus me chama para poder ter com Ele? Um apego profundo, do mais profundo que você imagina nessa terra, em que os dois se tornam uma só carne. Não é um conhecimento teórico, você conhece seu esposo só na teoria, não, é um conhecimento de aliança, é um apego. Apegue-se, o texto diz, apegue-se ao Senhor, o seu corpo é dele. Quem está comigo aqui nesse finalzinho? O meu corpo é dele. É o mesmo apego, é a mesma a profundidade, união de um homem com a mulher, que o texto faz a analogia, o mesmo hebraico. Apegar-se ao Senhor, o meu corpo é dele. Os meus diálogos mais profundos é com quem? É com Ele. A minha abertura de coração é Ele. A minha rotina diante do dia a dia é com quem? É com Ele. É como um homem se une à sua mulher, eu devo me apegar ao Senhor. O meu corpo, a minha rotina, as minhas conversas, o meu dia a dia, os meus sonhos eu compartilho com a Lu. O meu corpo eu entrego para a Lu. As nossas conversas mais profundas de sonhos, de lutas, é entre eu e a Lu. O meu maior parte do dia é com ela. E o Senhor está chamando o mesmo verbo do hebraico para a gente andar assim com Ele, apegar-se a Ele. Senhor, o meu corpo não é para prostituição, é para a glória do Teu nome. A minha energia, a minha saúde é para cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Senhor, as minhas conversas de lágrimas e do dia a dia, seja dos sonhos simples, como a gente bate papo na mesa, como dos sonhos mais profundos, é com o Senhor, é orar sem cessar, é andar com Ele todos os dias. Esse é o chamado de Deus para nós. O que Deus está falando nessa noite conosco é para a gente sair da superfície, meu irmão. A gente precisa sair do nível de superfície, senão a gente vira uma espécie de pessoa fácil de ser tragada. Você só não vai ser tocado ali pelo diabo e perder a promessa se você andar escondido em Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. É sairmos do raso. Sairmos do raso e apegar ao Senhor, relembrar as experiências, amá-lo intensamente. Então esse é o chamado de Deus para nós hoje, é dizer: Jesus, eu estou aqui para viver para Ti. Senhor, queima o meu coração, me pega, Jesus, me usa, me enche. Eu quero conversar com o Senhor todos os dias, eu quero Te ouvir todos os dias, eu quero viver todos os dias para a glória do Teu nome. Oh, meu irmão, eu quero convidar o louvor para cantar ao Senhor, e eu quero convidar você para se lançar no Senhor. Meu irmão, é assim que nós vamos blindar a nossa mente, é assim que nós vamos blindar o nosso coração, é assim que nós não vamos ser tendenciosos a entregar o nosso coração para outros deuses, para se associar com quem não se deve associar, porque o meu coração é dele, o meu coração é para Ele. Então nós vamos cantar ao Senhor. Eu quero convidar você a orar sobre essa palavra. Pode cantar, Bruno, por gentileza. E nós vamos orar sobre essa palavra, aquilo que o Senhor falar ao seu coração, no nome de Jesus. Aleluia. Oh Jesus, oh Jesus, nós Te louvamos. Você pode levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, essa noite, Deus, eu quero Te agradecer, Deus, por estarmos aqui na Tua casa, iniciando esse mês de maio, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, recebendo instruções que vão nos livrar de futuros terríveis,
receber instruções da Tua palavra, ó Deus, que vão nos guardar, que vão livrar a nossa história, a nossa família, o nosso chamado e a nossa eternidade. Ó Deus, talvez, ó Deus, de situações de desastres. Oh, muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado por nos deixar a Bíblia, ó Deus, para nos dar instruções, ó Deus, e revelações tão preciosas. Ó Deus, muito obrigado, porque isso é manifestação do Teu amor. Eu Te louvo, Pai, e Te agradeço. Peço que o Senhor venha nos dar, ó Deus, temor no coração, Pai, abandonarmos as nossas desculpas e nos rendermos diante da Tua palavra. Guarde os pés da Tua igreja, guarde os pés de cada jovem, de cada adolescente, guarde os pés de cada homem, de cada casal, de cada mulher, ó Deus, que está aqui neste lugar. Pai, eu repreendo toda ciranda, Deus, de Satanás, toda ação do inimigo, tentando tirar pessoas da presença do Senhor, tentando destruir famílias, tentando destruir ministérios. Pai, caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, essa geração, cada vida que está aqui vai ficar firme até que o Senhor venha. Não vai abrir mão do Senhor, ó Deus, vai permanecer junto em Ti, apegado a Ti, até que o Senhor venha. Aumenta a chama do Teu Espírito no nosso coração, aumenta, ó Deus, a intensidade da Tua presença no nosso coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor nessa noite, nesses últimos minutos, o Senhor vai gerar renovo de dons que estavam enterrados. Ah, meu irmão, você vai voltar a fluir no Espírito. Tem gente que estava aqui apático, frio. O Senhor vai te renovar nessa noite. Ele falou no teu coração, Ele te atraiu para essa casa. Você não está aqui por acaso. Hoje tem renovo do céu, o renovo da promessa, o renovo da aliança, o renovo do chamado. Vai acontecer. Toda acusação do inimigo caído por terra está nessa noite. E o Senhor está reavivando o dom que há em ti, reavivando o dom que há em ti, Espírito de Deus. Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por podermos reunir para adorar o Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra, ó Deus, liberada sobre nós. Leva o Teu povo, ó Deus, debaixo da Tua proteção, debaixo da nuvem do Senhor, da presença constante e manifesta do Senhor sobre cada vida. Ó Deus, alcance cada lar no poder do nome de Jesus. Guarde os nossos pés, nos faça criar raízes do Senhor, se apegar ao Senhor de todo o nosso coração, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as manifestações poderosas do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meu amado irmão e irmã, seja sobre a sua casa, seja sobre o Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Sou um povo que vai morar no céu. Exalte e celebre.